Antena 1 Notícias. Bom dia! Uma equipe de cientistas que trabalha com o Grande Colisor de Hadrons descobriu 3 partículas subatômicas nunca vistas antes, informou o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. Os pesquisadores trabalham para desbloquear os blocos de construção do universo. O equipamento de 27 quilômetros de comprimento é o mesmo que encontrou a partícula do bóson de Higgs, um elemento considerado vital para a formação do universo após o Big Bang, há cerca de 13 bilhões de anos. Com a descoberta de um novo tipo de pentaquark e o primeiro par de tetraquarks, 3 membros serão adicionados à lista de novos hadrons encontrados no colisor. Isso ajudará os físicos a entender melhor como os quarks se unem em partículas compostas. O físico Niels Thunning afirmou em um comunicado que os pesquisadores estão testemunhando um período de descoberta semelhante à década de 1950, quando um grande número de partículas de hadrons começou a ser descoberto e finalmente levou ao modelo padrão na década de 1960. O Grande Colisor de Hadrons da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear é o maior acelerador de partículas e o de maior energia existente no mundo. O principal objetivo da tecnologia é obter dados sobre colisões de feixes de partículas. O laboratório está localizado a 175 metros abaixo do nível do solo, na fronteira franco-suíça, próximo a Genebra. O LHC, conforme a sigla europeia, começou a ser construído em 1998 com a colaboração de mais de 100 países e está ativo desde setembro de 2008. A primeira colisão ocorreu em março de 2010. O equipamento é também alvo de críticas por pessoas que acreditam que o colisor pode provocar uma catástrofe global, como um buraco negro com potencial para destruir a Terra. A alegação foi parar num tribunal do Havaí, tentando impedir a realização das experiências até que haja comprovação de que não há riscos para a humanidade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Militante bolsonarista invade festa e mata dirigente petista a tiros. Partido Liberal do Japão é o grande vencedor nas eleições. Covid-19. China descobre nova subvariante da Omicron. Um crime supostamente político movimentou o noticiário no fim de semana e provavelmente vai ter repercussões nesta segunda-feira. O policial penal federal Jorge José da Rocha, que se identifica nas redes sociais como apoiador do presidente da República, Jair Bolsonaro, invadiu uma festa de aniversário e matou a tiros o guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda, de 50 anos, no último sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao ser atingido, Arruda atirou contra a Rocha. De acordo com a Polícia Civil, o atirador está internado em estado grave. O caso teve grande repercussão no fim de semana. Diversos políticos e autoridades se manifestaram nas redes sociais sobre o assassinato. Sem citar diretamente a morte do dirigente, o presidente Jair Bolsonaro pediu em uma rede social, abre aspas, que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. Fecha aspas. Além de Bolsonaro, outros pré-candidatos à presidência usaram as redes sociais para se manifestar sobre a morte do guarda municipal que fazia a comemoração de seus 50 anos em homenagem ao ex-presidente Lula e ao PT. O ex-presidente lamentou a morte do correligionário. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD, também lamentou o crime ocorrido. A polícia investiga se o caso teve motivação política. O Partido Liberal Democrata, que governa o Japão, é o grande vencedor nas eleições para o Senado 2 dias após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe durante um comício. O partido e o aliado Komeito devem obter entre 69 e 83 das 125 cadeiras do Senado, de acordo com projeção do canal estatal NHK. Autoridades da cidade de Xangai informaram que foi descoberto um caso de Covid-19 envolvendo uma nova subvariante da Omicron. O país enfrenta dificuldades para acompanhar novas mutações do vírus enquanto busca implantar a política de Covid-0.
Segundo as agências de notícias, o caso, encontrado no distrito financeiro de Pudong em 8 de julho, foi vinculado a um caso do exterior, segundo detalhou Zhao Dandan, vice-diretor da Comissão de Saúde da cidade. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com mais destaques internacionais, a movimentação para substituir Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido ficou acirrada depois de 9 deputados e ministros conservadores terem apresentado candidaturas no domingo. A disputa formal para as eleições está prevista para começar nesta segunda-feira, assim que o Comitê 1922 designar o seu representante e definir o calendário para o processo. No Sri Lanka, o presidente Gotabaya Rajapaksa concordou em renunciar nos próximos dias, segundo informou a imprensa do país no domingo. O presidente foi forçado a fugir do palácio do governo, que foi invadido por manifestantes no sábado. O protesto é contra a crise que afeta o país. O primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe convocou uma reunião de crise com os partidos de oposição, mas o clima ainda é considerado tenso desde a invasão. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recebe a presidente da Hungria, Katalin Novák, nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília. Novák é aliada do primeiro-ministro húngaro de extrema-direita, Viktor Orbán. A presidente da Hungria chegou no Rio de Janeiro no sábado e se reuniu com jovens húngaros que moram na cidade. Nas redes sociais, ela contou que foi convidada para vir ao Brasil por causa das afinidades próximas em relação às políticas para a família. Destaques do meio ambiente. Cerca de 2.800 bombeiros lutam em Portugal para controlar 3 incêndios florestais que devastam áreas do centro e do norte do país. Devido às temperaturas elevadas, o governo declarou estado de contingência. Lisboa pediu socorro à União Europeia para mobilizar 2 aviões-tanque procedentes da Espanha. E os espanhóis também enfrentam a segunda onda de calor do ano, que pode elevar as temperaturas nesta semana a até 44 graus. Economia. De acordo com pesquisa Datafolha feita no final de junho, apenas 30% dos entrevistados em São Paulo que completaram o ensino fundamental usam o Pix para transferir dinheiro ou fazer pagamentos. Já no universo dos que concluíram o ensino médio, a proporção salta para 68% e sobe para 79% entre os que têm ensino superior. O Instituto ouviu 1.806 pessoas em 61 municípios do estado de São Paulo entre os dias 28 e 30 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Música. A casa da cantora Selena Gomez foi invadida por um suposto fã da artista durante a madrugada de domingo, informou o portal TMZ. A polícia de Los Angeles conseguiu prender o suspeito enquanto ele tentava fugir. Segundo a equipe de segurança da cantora, o homem pulou as cercas da propriedade por volta da 1 da manhã. Ao ser detido, o invasor disse que queria apenas conhecer a artista. Cinema. Thor, Amor e Trovão, estrelado por Chris Hemsworth e Natalie Portman, conseguiu arrecadar cerca de 302 milhões de dólares ao redor do mundo no fim de semana de estreia. O resultado ficou atrás de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, outra produção da Marvel Studios. Segundo analistas de mercado, a recepção de Thor 4 ficou no empate entre público e crítica, com comentários divididos, alguns positivos e outras críticas contrárias. O último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 11 de julho, da agência France Press do Japão. A mãe do homem acusado de assassinar o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe é integrante da Igreja da Unificação, confirmou hoje a organização também conhecida como Seitamon, da qual o suspeito teria tentado vingar-se com o atentado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?
O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.